capítulo 2, verso 31 em diante. Gonçalo. 31. Ainda não? Senhor Jesus, eu vou pôr você para fazer relatório da ordem dos livros. Livro de Dandan. Tá o quê? Essa Bíblia é o quê? Eletrônica? Não. Para ser feia, para ser amedrontadora. Por exemplo, um tigre é um animal lindo. Mas se ele entrar aqui, tá todo mundo correndo. Ele é feio? Não. O leão é feio? Não. Mas você não vai lá fazer carinho. Mas é amedrontador. É amedrontador. Então, não necessariamente feio, mas no sentido de causar pavor, causar medo. Ok? O que acontece? Só relembrando da última aula, Nabucodonosor pôs a cabecinha no travesseiro, foi tirar um cochilo. No meio do cochilo dele, o que aconteceu? Ele sonha. Ele acorda perturbado no outro dia, ou na manhã ele acorda, e chama todo mundo dos sábios, dos encantadores, dos feiticeiros, dos faladores de abobrinha, tudo, e fala com eles assim: eu preciso que vocês me revelem a interpretação do sonho, mas eu não vou contar o sonho, vocês têm que me contar o meu sonho e contar a interpretação do meu sonho. Alguém conseguiu? Não. Quando eles estavam prestes a reunir todos os sábios daquele império e matá-los, Daniel conversa lá com o responsável por essa execução, digamos assim, ou por essa missão, e fala: não, me dá um tempo que eu vou conversar com os meus amigos, nós vamos resolver essa situação. Chama os seus 3 amigos. Quem são? Samuel. Quem são os 3 amigos de Daniel? Quem mais? Ananias, Azarias e Misael. Esses são os 3 amigos de Daniel. Então o que acontece? Convida eles a orar, certo? Convida? Não, ele pede para... Ele pede assim: olha, nós temos que orar, porque senão o que acontece? Morre todo mundo. Oram, e Deus traz a resposta sobre a vida de Daniel, a interpretação do sonho e o sonho que Nabucodonosor sonhou. E no versículo 31, Daniel começa a narrar essa história para Nabucodonosor. E a primeira coisa que ele fala é: você sonhou com uma estátua muito grande, muito assustadora, amedrontadora. As palavras que Daniel usa é uma grande estátua, uma estátua enorme, ou seja, está dando ênfase no tamanho dela, impressionante, ou seja, uma coisa que não é fácil de ser construída, uma coisa que impressiona, uma coisa que você olha e fala: como que foi possível? E depois, com a sua aparência terrível. Isso é o que Daniel começa a narrar do sonho de Nabucodonosor. Agora a gente vai fazer um pequeno parêntese do significado desse sonho, que a gente vai começar a tratar dele agora. Mas eu quero primeiro ver qual foi as representações gráficas de vocês. Eu lembro do meu Posso dizer tipo... Aumenta aí o volume. Eu quero ver quais são as representações gráficas, ou seja, qual é o desenho de cada um de vocês relacionado à estátua de Nabucodonosor, tá? Eu vou começar pelo Zoom, mas o Arthur ainda está acessando. Então, a Vitória já fez um não ali. Vou começar pelo lado de cá, Gonçalo. Eu não trouxe a mas eu lembro que desenhei. Você não trouxe? Esqueci em casa. Em cima da minha... Galera que está aqui presente, ó. Vocês estão vindo, né? O desenho de vocês também vão vir. O meu desenho não. Pois. Aí, galera do Zoom, Arthur, Vitória, não deve dar muito para vocês verem o que está escrito. Essa é a estátua da Nick. Diz assim:
cabeça de ouro significa o Império da Babilônia, o rei chamado Nabucodonosor. Tudo bem. O bronze significa o terceiro reino, que dominará o mundo inteiro. O segundo ficou para a história. O ferro representa o quarto reino que virá, e este reino será mais forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. No entanto, este reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. A estátua de Nabucodonosor, o sonho, ela colocou aqui ao pé, e os pés, metade ferro e metade barro. Isso quer dizer que o reino será dividido, pois uma metade haverá coisas mais fortes, como o ferro, e a outra metade será mais fraca, como o barro. Isso quer dizer que os reinos irão se unir, mas como o ferro e o barro não se unem, assim os reinos não ficarão unidos. Muito bem. Tirando o segundo reino que você lançou aí na hora que você estava com flor, desenhou até a pedra. Daniel olhando para a estátua, muito top. Vamos ver se a galera do Zoom aqui consegue ver essa estátua. Temos aqui a pedra. Daniel olhando com a cara de assustado. Top. Não amassem. Mas deixa eu mostrar aqui primeiro. Tá bem. A Dani passa para vocês. Yaya. Posso ver? Passa comigo. Traga cá o seu, por favor. Não? Com você também a gente conversa no fim da aula. Maria. Vitória, Arthur. Tem mais alguém acessando, mas ainda não sei quem é. Depois que acessar, pode ligar a câmera. Arthur, liga a câmera, por favor. Esse é o desenho da Maria. Muito bonito. Não é tão artista essa menina. Ela colocou as indicações, a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o cinturão, a parte abdominal de bronze, as pernas de ferro e os pés, metade ferro e metade barro. Muito bom, filhote. Show de bola. Filhão, tua vez. Caraca! Vocês estão saindo. Meu Deus, agora eu tô olhando. Só tem Donatello, Michelangelo. Show de bola. Samuel também colocou só as referências dos materiais das estátuas, muito bom. Desenhou a pedra também. Tá aqui, a galera aqui tá aqui. Baixa um pouquinho mais. Na câmera. Aí. Na câmera não, né? Que vai assistir no YouTube. Galera do Zoom, deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Tá dando para vocês verem. Para que a claridade não atrapalhe. Esse é o do SAMU. Também a mesma descrição: cabeça de ouro, peitoral de prata, a parte abdominal bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E a pedra de pedra, né, filho? A pedra é pedra. Vitória! Vitória! Algo que achou ali, que viu durante a leitura, que se destacou para si durante a leitura, tá bem? Samu, concentra na aula. Nico, senta pra gente. E o que acontece? Dentro desse ideal que nós tivemos de cada um fazer ali o seu desenho, nós conseguimos compreender algumas coisas relacionadas a essa estátua. Daniel ele descreve muita coisa enquanto ele está na sequência do capítulo, a partir aí do verso 31, agora na sequência 32 em diante, ele vai descrever muita coisa para a gente. Mas quando nós paramos aí, desenhamos e atentamos a esses detalhes, vocês tiveram que praticamente memorizar ou pensar e raciocinar a respeito daquilo que vocês já tinham lido e feito uma compreensão mais abrangente desse conhecimento. Quando vocês estavam ali desenhando, pararam para desenhar, para ver o que era e como desenhar, vocês colocaram talvez características pessoais ali dentro, pessoais no sentido do que você viu, que talvez outros não. Vou dar um exemplo bem bacana aqui. A Nick, ela colocou 4 olhos na estátua.
Por que ela frisou isso? Por causa da primeira parte que Daniel fala. Uma estátua que me tinha medo. Se você vê uma pessoa por aí de 4 olhos, que não seja quem usa óculos, né? Nossa! Se você vê uma pessoa com 4 olhos na cara, eu acho que você corre. Né? Então, é uma coisa que não é... assusta, impacta. Aí você fala, uai, que é isso? O que está acontecendo? Então, o que acontece? Cada um conseguiu fazer uma leitura e interpretar a Bíblia. Por que esse desenho? Porque a nossa leitura bíblica, ela tem que se basear dessa forma. É mesmo assim, nós temos que ler, de certa forma é como se a gente desenhasse tudo aquilo que a gente está lendo, na nossa imaginação, na nossa mente, para a gente conseguir compreender de uma forma mais clara, mais abrangente. Tá bem? Agora a gente vai fazer a sequência aqui do capítulo. Alguma dúvida ou questão quanto aos desenhos que queiram perguntar ou falar? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que desenhou? Eu nem perguntei isso. Querem? Não? Aí no Zoom, Vitória, Arthur, não? Tá bem então. Não. Vocês gostam de deixar só eu falar, né? Então tá. Versículo 32 aí, vamos seguindo. Lembrando que a minha versão é NVI, talvez as suas estejam um pouco diferente, mas a interpretação é a mesma. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou ou despedaçou em algumas traduções. 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. A gente precisa ler com calma a Bíblia, porque eu vou trazer para vocês aqui algumas interpretações bem rápidas sobre isso, que são interpretações erradas, baseadas numa má leitura. Por isso a gente tem que estar atento ao que lê e como lê. Estão entendendo? Uma interpretação bíblica errada por uma falta de leitura correta pode distorcer a verdade da Bíblia no sentido de você pregar uma heresia. O que é heresia? É tudo aquilo que a gente vai falar relacionado a Deus que não é uma verdade bíblica, uma verdade transcrita na Bíblia, ou que a Bíblia dá a entender dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês bem prático disso. É assim, eu já ouvi, talvez alguém já tenha falado que está na Bíblia que uma folha não cai da árvore sem que Deus queira. É mais ou menos assim. Aí tem 2 poréns. Não está isso na Bíblia. Escrito não. Isso não está escrito na Bíblia. Porém, isso é uma verdade bíblica. Porque fala que todas as coisas são feitas por Ele, através dEle, por meio dEle, por causa dEle e para Ele. É o que a Bíblia nos fala. Então, no sentido de que Deus, Ele pode ter ou Ele tem o controle total e absoluto de qualquer situação e de qualquer intempérie, isso significa que realmente uma folha sequer, que é uma coisa mais banal e simples, só cai da árvore se Deus assim permite. Entenderam? É uma ideia mentirosa? Não. É uma ideia verdadeira, aplicada no sentido verdadeiro. Mas está na Bíblia? Não. Se você falar que está na Bíblia e não está, você está o quê? Cometendo heresia. Não é nem mentindo e nem cometendo uma heresia. Você está deixando de estudar a Bíblia. Heresia é tudo aquilo que vai pregar contra o princípio da Bíblia. Mentira é tudo aquilo que você faz de uma forma proposital. Eu não consigo mentir sem querer. Se alguém algum dia falou que mentiu sem querer, ele mentiu 2 vezes. Outra mentira. Não existe mentir sem querer.
Existe eu não saber. Um exemplo. Daniel liga para Maria e combina com a Maria de encontrar lá em casa. E a Maria me liga e fala assim: minha mãe falou que era para encontrar aqui porque a gente ia, sei lá, ensaiar e tal, e ela não está aqui. Eu falo, ela deve ter saído para ir ao mercado. Mas ela não saiu para ir ao mercado. Ela desceu e foi buscar o Samuel. Eu menti? Não, mas eu não sei. Uma opinião. Não, simplesmente falou de um assunto. Pois, é uma suposição. É uma suposição, ok? Só que se eu não sei qual que é o correto, Maria, eu não sei. Ela me falou que ia estar em casa. Ela deve ter ido buscar o Samuel, ela pode ter ido ao mercado, mas eu não sei. Então, as coisas na Bíblia são mais ou menos dessa forma. Tal coisa está escrita na Bíblia? Se está escrito e você tem certeza de que está escrito, você vai falar que está. Mas se você não sabe se está, você vai falar que Não sabe. não sabe. É Vai simples. procurar saber. É tranquilo, não tem estresse quanto a isso. Porém, vocês sabem discernir o que é uma heresia do que é uma palavra verdadeira bíblica. O sabe no sentido de que não é 100% das vezes, porque infelizmente existem pessoas que estão tão mal intencionadas em distorcer as escrituras que conseguem pegar tantas partes e pedaços da Bíblia conhecidos que nós às vezes até, peraí, esse deve ter razão de falar isso. Que ele conhece muito da Bíblia. Na verdade ele não conhece nada da Bíblia, porque a Bíblia não entrou nele. Ele está fazendo especulação a respeito dela. Entenderam isso? Isso é o que mais tem. Tranquilo? Heresia, para a gente entender bem breve, para a gente passar já para a volta do estudo. Heresia seria eu virar e falar que Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, houve uma ocasião em que Jesus teve que mentir para fugir. A Bíblia fala que Ele é a verdade. Se eu estou dizendo que Ele teve que mentir, eu estou distorcendo uma verdade bíblica, colocando ela talvez num parâmetro que eu li, que eu entendi, que eu queria que fosse assim, quando na verdade não é. Entenderam? Ok? Mas a pessoa não comete o pecado, porque às vezes ela não entendeu da sua maneira, né? A gente está explicando do seu jeito. Mas a partir do momento que ela tem conhecimento, aí é pecado, não? Pois, aí tem dois poréns e tem razão no que você está dizendo. Só que a Bíblia fala assim, e a gente também tem esse entendimento. Para você ensinar, você tem que aprender antes. E o aprender te causa trabalho e esforço. Você tem que sentar, ler, reler, estudar, saber se aquilo que você está estudando está de acordo com a Bíblia. Eu li na Bíblia tal coisa e eu entendi isso. Ok, você pode até estar totalmente errado na sua visão de entendimento. Só que o que é a primeira atitude que nós temos que fazer antes de ler a Bíblia? Orar. Orar para quem? Para quê? O Espírito Santo trazer revelação. Para Deus, para Cristo, o Espírito Santo nos trazer clareza na palavra dele. Digamos que eu tenho um idioma que só eu falo, mas ninguém na face da terra fala, e eu escrevo esse idioma. Eu escrevo lá uma carta nesse idioma e entrego para um de vocês. Vocês vão conseguir ler? Não. Para vocês lerem, vocês precisam da ajuda de quem? Que eu traduza, não é? A Bíblia é mais ou menos isso. A linguagem que está ali, não a linguagem que você lê, a gramática, português, inglês, espanhol e tal, mas a linguagem espiritual que está nela. Só compete àqueles que buscam pela linguagem espiritual nela, através do Espírito Santo. Ler a Bíblia por ler a Bíblia é muito tranquilo, é muito fácil. Todo ateu é capaz de já ler a Bíblia 2 ou 3 vezes. Só que ele não consegue encontrar nela a clareza do Espírito Santo para que aquilo gere nele vida. Porque o intuito dele ler é ele contrariar aquilo. Estão entendendo? É mesmo complicado isso. Então temos que ter atenção nessa parte. Quando a gente quer ensinar alguma coisa, a gente tem mesmo que estudar e aprender aquilo.
Se a gente quer ensinar de qualquer jeito, aí sim, Vitória, aí nós estamos cometendo um pecado. Porque nós estamos querendo ensinar a Bíblia ao nosso mero gosto. É tipo assim, eu cheguei aqui, não estudei absolutamente nada e começo a falar, Daniel era um cara de gente boa, Daniel, a estátua, não, a estátua estava lá, a estátua, é tipo, não flui, não rende, ou simplesmente ouvir e falar assim, não, a Bíblia falou que a cabeça da estátua era de ouro puro, mas como é que é saber que era ouro puro? Aquilo estava oco. E aí? O que isso vai nos trazer? Às vezes as pessoas elas vão se pegar muito nesses detalhes que não têm importância no sentido espiritual da Bíblia, e querer explicar uma coisa que a Bíblia não explica, e ela se embola nesse caminho, e depois ela começa a cometer esses erros. Então a gente tem que vigiar nesse aspecto, porque se for uma coisa proposital, uma coisa que eu não estudei, mas eu quero ensinar, eu aprendi assim, mas eu quero distorcer para fazer desse jeito, eu prefiro acreditar assim, aí sim, Vitória, estamos cometendo um pecado nessa área, entendeu? A Bíblia fala, eu já não me lembro da referência, mas fala assim, o meu povo peca por falta do conhecimento. Eu acho que eu não sei. Ou seja, sim. Eu estava conversando no Facebook sobre a reencarnação. E aí eu fiquei um pouco assim, chocada com a pessoa citando versículos da Bíblia. E aí eu vi outra publicação de igreja nossa, né? E aí, explicando sobre a reencarnação. Eu falei, nossa, Deus é tão perfeito, eu acabei de ver uma publicação e eu trouxe um versículo esclarecendo que está totalmente errado. Aquilo que eu vi, eu falei, nossa, foi de Deus mesmo. A Bíblia ela traz essa clareza. Assim, só para a gente encerrar esse assunto, se a gente fosse falar igual, se não me falha a memória, foi na última aula ou na penúltima, que eu falei sobre Saul estar consultando o espírito de Samuel. Se a gente só ler dessa forma na Bíblia, a gente vai achar que realmente veio o espírito de Samuel para conversar com Saul. E não veio. O espírito de Samuel que Saul conversou, que está querendo dizer lá, é que o Saul estava acreditando que aquele espírito era o Samuel. Não era. Não é. A Bíblia fala assim, olha, ao homem ele tem que morrer uma vez, uma única vez. Ponto final. A menos que, por um propósito de Deus, pelo propósito de Deus, ele volte à vida, só que ele não reencarna. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus faz nascer outro Lázaro? Traz de volta o mesmo corpo, a mesma mente, mesmo espírito. Quando Jesus levanta lá a filha do Jairo, apesar que quando ele chega fala que ela estava apenas dormindo. Mas o dormindo a gente pode entender biblicamente como realmente morto, como um estado, por exemplo, de coma, que na época não tinha equipamentos para se saber. Então é abrangente. Mas vamos partir do princípio de morta realmente. Jesus ele pega o espírito dela e põe no corpo de uma outra pessoa? Não. Então isso não é reencarnação. Isso Jesus traz de volta à existência a mesma pessoa. Mas o que acontece com Lázaro? O que acontece com a filha de Jairo? O que acontece com os outros que são curados e os outros que são ressuscitados? Morre de novo. Morre de novo. Porque nenhum deles se tornou imortal por causa disso. Existem na Bíblia dois homens que não morreram: Elias e Enoque. São os únicos que a Bíblia fala assim, olha, foram embora sem morrer. São os únicos. Não tem mais ninguém. Então, com o aprofundar bíblico da palavra de Deus, a gente vai chegar a respostas relacionadas a essas coisas. Com o passar do tempo, mas com o empenho da leitura bíblica. Não é tipo, daqui um ano eu sei. E vou vir cá nos domingos para escutar o que o pastor está pregando. Não. Você tem que vir no domingo, na quarta, na terça-feira que tem estudo. Estudar a Bíblia, entender, compreender
Buscar pessoalmente, isso é necessário. O que a palavra de Deus se revela todos os dias. Tá bem? É necessário. A única coisa que eu aconselho vocês a não fazer é escutar tantas palavras na internet. Se começa a escutar uma coisa e acha um pregador legal, alguma coisa assim, eu já falei, manda para mim, manda para a Dani, a gente conhecer e saber quem é que vocês estão assistindo. Por quê? Como é que é, Gonçalo? Porque a pessoa. Não parei, às vezes ele me ajuda porque eu ouço às vezes pastores e às vezes a minha mãe diz que esse pastor não prega coisas da Bíblia. Não prega a verdade genuína. Exatamente. Então, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento errado, nós temos que nos precaver. É impossível eu passar aqui uma informação errada? Não. Já vi um monte de pregadores, às vezes sobem no púlpito e trocam um nome pelo outro. Quando Moisés levou os animais para a arca, aí todo mundo fala, aí, pregador não sabe o que está pregando. Não, erra, troca o nome. Às vezes o nervosismo, ok. Mas ele não pode falar que não houve dilúvio. Ele não pode pregar que não houve uma arca para salvar do dilúvio, porque ele está fazendo uma heresia. Mas trocar um nome, uma informação, por outra informação quando está falando, é uma coisa que às vezes o nervosismo ou a emoção de estar aqui pode acontecer. Mas na mesma hora o Espírito Santo nos testifica e nos esclarece. Tanto que a gente percebe, na mesma hora. Certo? Vamos lá. Alguma dúvida ou pergunta ou comentário? Aí no Zoom? Aqui? Alguém? Não? Não. Tá bem. Vamos... Ô filho, vamos seguir aqui. 36. Foi esse o sonho, e nós o interpretamos para o rei. 37. Tu, ó rei, és o rei dos reis, ou rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nós falamos sobre esse rei de reis aqui, tá? Rei de reis porque ele era um rei, um império que dominava outros reinos, ok? Vamos dizer assim, para a gente esclarecer e ficar um pouco mais tranquilo. Nabucodonosor era o presidente daquela nação, e abaixo dele tinha ali governadores, abaixo dele tinha ali presidente da Câmara, tinha ali vereadores, tinha aquela hierarquia, era assim que funcionava, para a gente entender no modelo mais ou menos atual como que seria, tá bem? 38. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles todos, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos. Esses casamentos não é casamento homem com mulher, literalmente. Dá para a gente entender dessa forma? Dá, porque nessa história, nessa época, melhor dizendo assim, os povos faziam uniões através de casamento. A princesa de um reino se casava com o príncipe de outro reino, e assim aqueles dois povos, aqueles dois reinos tinham uma aliança através do casamento dos dois. Isso fazia com que uma nação respeitasse a outra e uma nação ajudasse a outra em termos de guerra. Entenderam isso? Só que quando a gente começa a entender no sentido de casamento, a gente entende o que acontece. Quando eu me casei, eu tinha uma cultura na minha casa. Eu fazia as coisas do meu jeito. A Daniela fazia do jeito dela.
totalmente diferente do meu. Quando nós casamos, houve um momento em que essas duas culturas se chocaram. Mas houve um momento onde que essas duas culturas começaram a se Misturar. alinhar, a misturar, a se entrosar. E agora nós temos na nossa casa uma cultura que é diferente da casa dos meus pais e que é diferente da casa dos pais dela. O que os pais dela viveram, o que os meus pais viveram, é diferente do que eu e ela vivem. Entenderam essa diferença? O casamento por alianças políticas quer dizer que haveria um momento onde que iriam até se chocar, mas depois isso iria começar a se misturar, a se entrosar, ia se tornar como se fosse uma só cultura, um só povo. Entenderam? O quão mesmo que não se misturasse, mesmo que você conseguiria ver a diferença de um para o outro, eles abririam mão ou tentariam abrir mão dessa situação onde que esse chocar cultural, digamos assim, teria que parar de fazer choque, parar de fazer atrito. E tem que começar a se unir. Coisas bem interessantes para a gente falar. Essa aula é muito pouco para a gente conseguir falar disso. Vamos continuar a leitura aqui, olha. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou. Como é que sabe? Eita, pronto. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. 48. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu os presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. 49. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. A partir do 45, vai estar falando a respeito daquilo que o rei teve que reconhecer. Calma que a gente vai voltar na estátua. A estátua é que é a cereja do bolo. Só que do tamanho do bolo, porque é muita coisa para a gente falar. Então, só para a gente falar do 45 em diante, Nabucodonosor teve que reconhecer que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, ou melhor, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus dos reis. Ele teve que se curvar para o Deus de Daniel. E daqui para frente a gente vai ver as atitudes dele com isso, é sempre a mesma. Ele reconhece o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Ele tem que reconhecer, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Automaticamente ele também reconhece a capacitação que Daniel e os três têm e os começa a dar cargos importantes. Daniel governou toda a província da Babilônia, o distrito central, a capital do império. Quem era o governante dela era Daniel, um judeu levado como cativo. Como é que um escravo vira governante? José. Coisa de Deus mesmo. Só Deus. José é um outro exemplo. Então a gente tem esse desdobrar depois dessa revelação do sonho dentro desse parâmetro, dentro dessa como é que eu vou dizer, dessa consequência sobre a vida de Daniel.
Alguma dúvida quanto a essa consequência? Quanto ao se curvar no sentido de reconhecer que Deus é Deus? Dúvidas? Existe uma diferença entre reconhecer que Deus é Deus e temer a Deus no sentido de querer proximidade com Ele. Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus era Deus, mas ele não queria se tornar filho de Deus. Ele não queria ter o mesmo como é que eu posso dizer? A mesma relação com Deus que Daniel tinha, tá? A gente vai ver isso no mundo. Quantas pessoas a gente não conhece que falam assim: Deus dá um jeito, é só Deus, Deus tem misericórdia, é Deus, 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 Deus. Isso é o reconhecer que Deus é Deus. Mas Deus é Deus lá e eu sou eu aqui. Eu não quero contato com Ele. É o que muitas das vezes a gente vê no mundo. A mesma mente que Nabucodonosor teve, os outros também tiveram. Porque existem pessoas que veem milagres se materializando na frente deles. Pessoas que o médico vira e fala: olha, você não tem mais jeito, você pode ficar aqui do lado do seu parente que daqui 5 minutos ele morre. E o cara vive mais 50 anos. Por um milagre de Deus. Mas são incapazes de reconhecer no sentido de que Deus, realmente o Senhor é Deus e eu quero a minha vida nos seus pés. Nabucodonosor não fez isso. Tá ok? Isso é aplicação prática para a gente. Voltando ao momento da estátua. Nós já fizemos a leitura bíblica. Agora eu vou abrir aqui uma leitura, deixa eu ver quem é quem, que eu já não me lembro quem é quem. Essa daqui, só para não ter de virar alguma dúvida. A gente vai fazer uma introdução e na próxima aula a gente vai pegar só a estátua de Nabucodonosor, porque tem um significado muito grande. Eu queria ouvir de alguém aqui qual é o primeiro reino que a estátua representa. Gonçalo? Babilônia, o rei Nabucodonosor. Primeiro reino, Nabucodonosor. Vou fazer outra pergunta aqui para Vitória. Vitória, de acordo com essa leitura de Daniel, nós temos aqui 5 ou 6 reinos estabelecidos, ou 4? 4? Vamos lá, nós temos o primeiro, que é o ouro, o segundo, que é a prata, o terceiro, que é o bronze, o quarto, que é o ferro, e aí a gente vai abrir um parêntese nesse, porque aí entra muita discussão, e nós temos ou o quinto, ou ainda o quarto, que é os pés de ferro e barro. E se esse se tornar o ferro e barro, ou seja, os pés, se tornar para nós como o quinto reino, nós temos o sexto reino, que é o reino representado pela pedra. Maria, esse reino representado pela pedra é que reino? Boa. Boa, é boa, mas eu sei que responde. Não? Nós temos aqui esse pequeno parêntese para a gente depois discernir direito. Primeiro reino, Nabucodonosor, um reino poderoso. E o que o ouro simboliza perto de todos os outros materiais que estão aqui, Nicole? O que o ouro tem mais que os outros não têm? Se eu te der 1 quilo de ouro ou 1 quilo de ferro, o que você quer guardar? 1 quilo de ouro. Por quê? Porque é mais Valioso. Valor. O reino de Nabucodonosor, ou o império de Nabucodonosor, o império babilônico, foi um reino poderoso e riquíssimo. Ele foi riquíssimo. Depois, só para a gente encerrar já, a gente tem o segundo reino. Um reino que também o livro de Daniel, que Daniel também chega a conhecer, que é um reino formado por 2 nações. Para que a gente vai acessar o Zoom de novo. Diga, Nicole. O último reino que nunca será destruído é o reino de Deus, né? O reino de Deus, muito bem. Copiou, Coxinha? O reino que está da pedra, que a Bíblia vai falar, é o reino de Jesus Cristo, estabelecido.
Um reino que jamais cairá. A gente vai ter o segundo reino agora, vamos deixar o da pedra lá por último mesmo. O segundo reino, ele é composto por duas nações, Medo e Persas. Porém, os persas é uma nação muito mais forte, que se torna, digamos assim, dominante. E nós temos o segundo império, que é o Império Persa. Depois do Império Persa, nós temos um império que cresceu de uma forma gigantesca. O que isso quer dizer? Ele ia encher todo o mundo, ou todas as nações. É um império de um cara chamado Alexandre Magno, ou para alguns que já estudaram história também, Alexandre o Grande. O que Alexandre fez? Ele fez com que a Grécia se tornasse a maior potência e que dominasse todos os outros reinos. O Império Grego, a Grécia, se tornou então o que a estátua de Nabucodonosor descreve como o abdômen ou o tronco, essa parte em bronze. Um reino que iria se estender por toda a terra. E aí a gente tem um reino que destrói esse reino, que tem um exército colossal. Um que vocês já cansaram até de ver filmes com eles. O exército romano. Roma tem um exército que, por mais que os outros povos fossem magníficos, é um exército que conhece táticas de guerra. As táticas de guerra romanas até hoje são aplicadas. Não sei como que é bem aqui em Portugal, mas no Brasil a gente tem uma tropa de choque. A Inês agora está fazendo falta para me responder. A gente chama de tropa de choque, que são escudos policiais com escudos que vão, por exemplo, para um tumulto. Está havendo aqui uma confusão, uma briga de muita gente. Eles entram. Algumas táticas que eles usam são bem parecidas com as táticas usadas no Império Romano, com o modelo do Império Romano. Não é o escudo só, o fato do escudo, mas o fato de como eles andam. Como que anda? Ele é como se fosse um bloco maciço. Onde ele passa por cima. É um tanque de guerra. Os romanos foram os primeiros que inventaram o tanque de guerra, só que de gente. Faz um bloco com todo mundo e passa em cima. Esse se tornou o quarto império. E aí, a gente vai deixar essa discussão também mais para a próxima aula. A gente tem os pés, metade ferro e metade barro. Um império que se mistura. Porém, esse império que se mistura, ele também é de ferro. Em algum momento, o Império da Babilônia se misturou com o Império da Pérsia? Não. Da Pérsia com os gregos? Os gregos com os romanos? Não. Então, a gente pode afirmar de uma forma bíblica, e de uma forma lógica, e de uma forma, claro que a gente vai aprofundar mais, que o império que vai ser descrito como as pernas de ferro, e Daniel já não fala que é outro reino, mas ele fala que este reino se tornaria um reino onde ia ter uma mistura. A gente pode entender que é um segundo momento do próprio Império Romano. Só que o que acontece? O Império Romano ele passa por uma queda, ele cai, e depois ele tenta se reerguer. A gente tem hoje uma religião chamada Igreja Católica Apostólica Romana. O Igreja Católico Mundial, Apostólico, porque foi as pregações dos apóstolos, através delas, porém o romano vem exatamente do Império Romano. A gente tem hoje coisas e características nas culturas mundiais que retratam características romanas, mesmo que não tenha uma singularidade. Lembra da questão do bater, do barro e do ferro se misturarem? Só que este império romano, nesse aspecto, ele quer dizer de duas formas, uma coisa bem interessante. Talvez um período onde nós estamos passando, porque já tentaram levantar outros impérios depois disso. Não já? A gente vê como é que foi a Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra, Napoleão. Antes de Napoleão teve mais um que eu já não me lembro o nome. Que pessoas que queriam fazer com que o mundo se tornasse uma única
nação sob o seu domínio ou sob o domínio do seu império. Então a gente tem essas tentativas a longo prazo. A gente tem a tentativa do ferro de se tornar forte e voltar a esmiuçar. Só que a gente tem a consequência do barro, de que quando se pisa forte, se parte, se quebra. Mais para frente a gente talvez também entenda que essa parte onde que está dizendo ferro e barro, ela quer dizer diretamente um reino que irá se levantar da mesma forma ou trazendo as mesmas características de Roma. Qual é este reino que vai se levantar quando a igreja do Senhor não estiver aqui? O reino do Anticristo. Daniel trata aqui como as coisas futuras. E depois nós temos uma pedra que se solta, esmiuça e parte tudo. Quem é essa rocha? A Bíblia descreve. Jesus Cristo. Cuidado. Descrevendo a rocha como Jesus Cristo, a gente vai ter depois, durante a interpretação do sonho, que essa rocha se torna uma grande montanha. Uma grande montanha. O que é uma rocha? Essa rocha se soltou, ela estava solta. Mas quando ela se torna uma montanha, vocês já viram alguém carregando uma montanha nas costas? Impossível. Já viu alguém pegando uma montanha inteira e carregando de um lado para o outro? A montanha está ligada à terra, ao resto do que é plano. Por quê? É como se fosse uma árvore ali com as raízes profundas, só que aquilo está mesmo, é tudo. Você não sabe o que é montanha ou o que não é montanha. Não, é tudo a mesma coisa. No sentido de que este reino de Jesus Cristo dominará ou estará presente na terra inteira. O reino será a terra. A terra no sentido do mundo, das pessoas. Entenderam isso? A gente vai aprofundar muito mais nisso, porque algumas outras profecias, algumas outras visões têm tudo a ver com essa visão que Nabucodonosor teve. Vocês vão para casa, vão continuar lendo o livro de Daniel e tentar ainda entender mais alguns aspectos relacionados à estátua. Porque na próxima aula eu vou trazer para vocês 3. Quantas? 3. 3 versões diferentes do que estudiosos, pessoas que são realmente teólogas, pessoas que não são e acham que são, e pessoas que são, mas que estudam para distorcer a Bíblia. Ou seja, eu vou trazer para vocês 3 versões. E eu quero que vocês consigam julgar qual é a versão correta e qual é a versão que está com heresias, com enganos dentro da Bíblia. Eu vou contar para vocês as versões e vou falar, e agora? Quem opta por essa? Desse lado. Quem opta por aquela? Do outro lado. E se tudo der certo, e se tiver pessoas com opiniões diversas, nós vamos fazer até talvez um debate. Muito bem. Tá bem? Então continuem estudando isso. Estátua do sonho de Nabucodonosor. Eu falei e não vi ninguém anotando. Isso cai em prova. Pois é. O que acontece? Só estou vendo a Vitória, que a Vitória está aqui. Anota, né, Vitória? O que acontece? É muito importante a gente conseguir entender o que Daniel estava vendo, o que Daniel estava transmitindo, porque são coisas que não aconteceram todas ainda. Já aconteceu o Império Grego? Já aconteceu o Império Babilônico? Já aconteceu o Império Romano, como Roma? Já aconteceu o Império do Anticristo? Não, isso aí é muito futuro. É muito? Não é. Não sei. Cuidado que pode ser daqui a 5 minutos. Ou não, mas pode ser. A Bíblia vai nos trazer a ideia de que não é quando que a gente se preocupa, mas como nós estamos. Eis a diferença. É como a velha história do eu sou pré, eu sou mid, eu sou pós tribulação. Eu acho que eu vou ser salvo antes da tribulação. O outro, não, eu vou ser salvo depois da tribulação. Tá bem, eu prefiro que seja antes. Mas pelo sim, pelo não, eu tenho que estar preparado para o antes.
Porque senão, se não estiver preparado, se Jesus voltar antes ou depois da tribulação, de um jeito ou de outro, se não estiver preparado, vai passar por ela. E não vai ser uma coisa legal. A gente tem que ter essas ideias, porque são fatos bíblicos que vão nos trazer revelações bíblicas até de futuro. Tá bem? Galera, dúvida quanto ao que a gente estudou e que a gente falou até agora? Não? Você? Tá bem? Maria? Tá bem. Então a gente vai entrar. Então a gente tem que estudar o capítulo 3, né? O capítulo 3. Deixa eu até dar uma refrescada aqui na memória. Porque o capítulo 3, ele já vai estar falando de quanto Nabucodonosor ele faz uma estátua para si próprio. Essa estátua relacionada ao capítulo 3 não é estátua relacionada ao capítulo 2. É diferente. A 3, Nabucodonosor faz uma estátua de si mesmo. Quando ele sonha, ele não sonha como estátua de si mesmo, porque senão ele ia realmente falar que, aí eu ia ter que concordar com a Ani que a estátua era feia. Horrorosa. Que ele ia falar e falar assim, caraca, eu sonhei como estátua horrorosa. Quem é que era o rosto da estátua? Era eu. Não dá, cara. Então, no 2, é uma estátua que ele sonha, que não tem nada a ver com o 3. Então, o que a gente vai fazer? Um aprofundamento no que nós falamos hoje ao capítulo Samuel. Eu vou fazer você fazer um resumo da aula para mim. Nós vamos fazer um aprofundamento do que nós estudamos hoje e das características que nós puxamos da Bíblia relacionadas à visão de o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel. A gente vai fazer isso. O que eu quero